Vasco, derrota do Cuiabá, 1-0 lá no Luso Brasileiro, com todo respeito, né? O Vasco pagando já, começa a pagar a sua dívida depois do que aconteceu na semana passada, não pôde jogar em São Januário, mas o palco não tem nada, não combina nada com o que deve ser um palco de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ali aquela imagem deprimente ao fundo, pedaços de concreto, ferros retorcidos, parecia um ferro velho, assim, nossa, horroroso, gramado ruim, campo escuro. E, aliás, combinou bastante com o primeiro tempo, né? Eu não sei se o campo colaborou para o primeiro tempo ter sido como foi, ou se o jogo ter sido como foi, deu uma combinada com o cenário. Mas depois, eu acho que nesse momento, né, Pedro? Pedro, Ivo, Paulo Calçade, Jean Oddi estão comigo. Nesse momento o negócio é ganhar, é somar os pontos. Como é outra conversa. Exato. Né? É como que fique para as próximas. Né? E o Vasco conseguiu os 3 pontos. Tudo bem, Paulo? Abraço a você, Jean Calçade, o fã de esporte com a gente. Um linha de passe em horário diferente, o Vasco com resultado diferente também. Ganhou. Enfim, tudo tinha vencido o Atlético Mineiro na primeira rodada, graças àquela atuação muito, muito, muito boa de Léo Jardim. Também não foi das mais brilhantes, mas suportou ali. O Vasco precisava ganhar, ponto. Como? Se ia ser com pênalti, se ia ser com gol chorado, se ia ser com baile de bola e um 4-0 lá, Red Bull Bragantino, semana passada. Torcedor do Vasco, quem acompanha, entendia que precisava sair daquela cara dos 6 pontos, estancar a sangria, acabar com aquela sequência de 6 derrotas seguidas, pontuar e parar de fazer conta de quantas rodadas está de sair da zona do rebaixamento. O Vasco ganhou. É o que dá para tirar, talvez ali com um pouco da personalidade do Ryan no primeiro tempo e com a vontade talvez do Jair, não só pelo gol durante a partida e como segurou. O Vasco já teve partidas melhores e não ganhou, o Vasco já teve partidas iguais talvez e não conseguiu nem beliscar um empate, o Vasco hoje conseguiu beliscar os 3 pontos. Não sei se não fosse o pênalti marcado, o pênalti faz parte do jogo também. E foi pênalti. Mas se não fosse o pênalti marcado, o Vasco teria muito mais a oferecer, a capacidade de criação, que era um problema, para gerar um volume ali a ponto de fazer um gol. Mas eu acho que precisava ganhar. É muito preocupante quando a gente vira a página do resultado e tenta fazer uma projeção para o que é o Vasco, para o que foi prometido para o Vasco para esse ano de início de trabalho da SAF e olhar para frente. Porque com o futebol jogado, é muito pouco imaginar que esse time aí com o futebol que jogou hoje vai escapar, porque não é o Cuiabá. Aliás, é um Cuiabá abaixo do que já teve em outras partidas nesse Campeonato Brasileiro. A gente estava ao longo da programação, teve um Cuiabá muito bem contra o Fluminense, contra o próprio Botafogo dificultou demais semana passada, outros jogos bons. É um Cuiabá abaixo, o Vasco não vai ter esse Cuiabá abaixo ao longo das próximas rodadas e vai precisar fazer muito mais. Vai precisar, inclusive, apresentar um pouco mais, porque o Vasco tem quase que um time... A tal maior janela da história do Vasco termina com um time quase que sub-20 em campo e sempre apostando em garotos, e na cobrança de pênalti que a gente fez aí, do Jair. Robson talvez um pouco mais experiente, não tão bem. O Léo Jardim no gol com algumas defesas, uma agora no final também. Mas é pouco para o que o torcedor do Vasco ainda imagina para a temporada. Mas para hoje era vencer. E venceu. Agora, sobre a aparência, até aquele chamado, muita gente achou que era entulho, né? São pedaços de concreto da arena que foi do Handball na Rio 2016, que é parte de um projeto para ampliar a capacidade do estádio da Portuguesa da Ilha e o Luso Brasileiro. Mas fica um aspecto ali complicado. Agora, mas tirando um pouco a história dos clubes, para o futebol apresentado por Vasco e Cuiabá no primeiro tempo, não dá para dizer que era lá um cenário que não combinava muito. Jogo muito, muito, muito limitado, ruim. A gente brincava até aquela aparência do estádio vazio, segunda-feira à noite, o horário que não era aquele das 8, era das 9. Se passasse um desavisado e perguntasse se era da Série B, a gente teria que explicar com alguma paciência, porque não seria nenhum absurdo. Um futebol ainda muito abaixo do Vasco, mas venceu. Tudo bem, Jean? Bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, para o Pedro, Calçade. É isso, eu acho que assim, a vitória não foi nem dos melhores jogos do Vasco no campeonato e pode parecer maluquice falar isso, mas, por exemplo, contra o Goiás, eu acho que o Vasco tinha criado mais chances para vencer a partida, principalmente no primeiro tempo daquele jogo, do que na partida de hoje. Um primeiro tempo muito fraco do jogo de maneira geral, acho até que um primeiro tempo com o Cuiabá ligeiramente superior. O Vasco muito bola longa no primeiro tempo. Muito bola longa, né? Sem conseguir criar nada.
Acho que no segundo tempo o Vasco melhora, o Alex Teixeira acaba desperdiçando 2 chances ali, uma muito próxima para botar para dentro, a segunda demorando para fazer o passe para o Peck, que poderia ter marcado o gol. Então já era um Vasco no segundo tempo que criava um pouquinho mais. Estou de acordo com o Pedro, acho que não tem muita empolgação em relação ao futebol mostrado e nem poderia ser diferente, né? Ninguém imaginou que o Vasco de uma hora para outra, só pela saída do seu treinador, ainda sem ter determinado qual vai ser o próximo técnico, começasse a jogar um grande futebol. Venceu com o pênalti que, como você disse, aconteceu e, aliás, muito bem cobrado pelo Jair, né? Porque, vou te falar, nessa situação que o Vasco tá, nesse jogo de oportunidades raras, você tem a frieza para bater o pênalti onde ele bateu. Que perna leve, né? Exatamente, o cara tem que estar com a cabeça boa, uma linda cobrança de pênalti, acho que é das poucas coisas lindas que a gente pode afirmar que vimos na partida, mas é o que vocês disseram, acho que é o tipo de jogo em que o Vasco precisava ganhar, e esse campeonato, repito o que eu disse ontem, tem sido muito assim. Tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela, a gente vê muito resultado em que, vamos dizer, as atuações não corroboram o placar. Quantas vezes a gente não sentou aqui e falou exatamente o que a gente falou agora? O importante era ganhar, o importante era os 3 pontos. O placar não refletiu exatamente o que aconteceu, mas foi justo porque, enfim, não houve erro de arbitragem, aquelas histórias todas. Então, é um campeonato que, por ser muito equilibrado, acontece muito isso. Às vezes um time joga um pouco mais, o outro vence, quem joga pior acaba ganhando. Nem foi o caso hoje, porque acho que pelo segundo tempo não dá para dizer que o Cuiabá merecia uma sorte melhor. Paulo Calçade, tudo bem, Andrade? Como estamos? Olá, companheiros, tudo bem? Bem, Calçade. Eu acho o jogo hoje me assustou um pouco, porque cola a imagem de Vasco e Cuiabá na Série B. Você olha assim, a embalagem é de Série B, o gramado é de Série B, o estádio vazio, se assusta, porque o torcedor do Vasco já bem assustado com isso. E o Cuiabá tá com 12 pontos, o Vasco foi para 9. Eu acho que é preocupante. Eles não podem... Isso ninguém pode, mas alguém vai cair. Não sei quem é, mas a gente fica, isso não pode, isso não pode, isso não pode, mas alguém cai, alguém